Que a gente vai hoje falar sobre um assunto super legal, gente. Eu acho esse assunto importante para que todo mundo possa buscar solução correta para o seu problema, né? Para a sua angústia. A gente vai falar de saúde mental, tá? E eu acho que esse tema nunca foi tão necessário, né? Infelizmente, a gente está vendo que as pessoas estão mesmo numa fase de muito mais apreensão. Tem gente exacerbando a ansiedade, virando síndrome do pânico e muito mais. Hoje a gente vai aprender com a psicóloga maravilhosa, Verusca, que já está aqui, quais são os tipos diferentes de terapia. Entender que terapia é um processo que exige paciência, conhecimento, muita atenção e boa abordagem. Para a gente conhecer os diferentes tipos de abordagens, é ela que a gente recebe. Quase que eu caio. Verusca, seja bem-vinda, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sabe que nossos telespectadores gostam muito, né? Eles falam, ai, traz de novo a Verusca. Eu fico muito feliz de poder contribuir. Acho que tudo aquilo que melhora a nossa condição emocional, a gente melhora de uma forma geral. Nosso corpo fica melhor também, né? Quando a cabeça está saudável, o corpo também fica. Então é importante falar sobre isso. Isso é verdade. Por isso é que é bom a gente se cuidar sempre, né? Mente sã, corpo são. Exato. Vamos lá. Terapia. Eu sou fã de terapia, faço terapia, tenho uma história com terapia e até com abordagens diferentes. Mas tem gente que não conhece e, infelizmente, ainda em pleno ano de 2022, tem gente que tem preconceito, que acha que terapia é pra gente que não tá bem. Exato. Vamos explicar o que é a terapia. É interessante isso, como a psicologia ela surgiu dentro praticamente da psiquiatria, com diversas linhas hoje, mas ela começou com uma base geralmente freudiana naquele momento. Então as pessoas associaram, e até hoje muitas associam, que terapia é para louco. Ah, eu não tô doido, não vou fazer, imagina, eu não tô maluco, eu não tô com um problema que tira a minha sanidade mental. Então existe uma falta de atenção nesse ponto porque as pessoas têm medo de ser consideradas com distúrbio mental. E é importante para quem está assistindo entender que terapia ela não é exatamente só para isso. Pelo contrário, Cláudia, é muito difícil hoje em dia a gente receber em clínica um paciente com transtorno mental. O volume é muito pequeno. Mas pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras questões que precisam de uma atenção especial acontecem em todo momento. E ainda mais no momento que a gente vivenciou da pandemia, se a gente for parar para analisar o que aconteceu nesse momento todo, só o isolamento social que foi necessário para o momento já ocasionou uma multiplicação de pessoas com depressão aguda, ansiedade aguda, aumento de transtorno obsessivo-compulsivo muito grande, conflitos. Nós vivemos, Cláudia, o maior aumento de violência doméstica da história do planeta. Triste isso. As pessoas não estavam acostumadas, habituadas a viver dentro de casa. Os casais, quando se viram vivendo dentro de casa, compartilhando uma dinâmica, começaram a entrar em conflitos que chegou à agressão. Muita gente, nesse momento, convivendo em casa, veio de vítimas de violência doméstica. Então, é importante a gente falar disso. E olha que eu nem estou falando do luto, que a gente vivenciou em massa. Foi a maior história de luto também. As questões todas que envolveram crianças que perderam pai e mãe, o maior número de órfãos da história do planeta. Então, quando a gente começa a averiguar as estatísticas do que aconteceu com a mente das pessoas nesse momento, é muito grande. Então, é importante para as pessoas entenderem que hoje a terapia psicológica ela é um recurso, uma ferramenta importante de especialistas que se dedicam a entender o que é que está acontecendo com a sua condição nos dias de hoje, emocionalmente falando, que pode estar ocasionando um desgaste. Pessoas que sofrem com tudo isso que eu falei, entre outras coisas. Pessoas que sofrem fofoca e passam por um momento difícil por isso. Pessoas que sofrem injustiças. Tem coisa pior para um ser humano do que se sentir injustiçado, Cláudia? É horrível. Isso traz um desgaste emocional, preocupações com diversas situações, crianças hoje com desgastes, porque tem que passar por diversos processos de adaptação, vai para o virtual, volta para o presencial, tudo isso exige da nossa mente adaptações. Então, a terapia psicológica hoje é um dos maiores recursos
para que cada uma das pessoas possa se readequar e conseguir desenvolver na sua vida, no seu cotidiano. Muita gente que quebra o preconceito vai a uma primeira sessão de terapia e se frustra porque fala assim: eu fui, falei, e a psicóloga não falou nada. Eu já vi que esse negócio vai demorar muito e eu tô com pressa para resolver meu problema. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, que às vezes angustia quem está muito ansioso, por exemplo. Exato. Quando nós adoecemos emocionalmente, vamos dizer que nós nos chateamos ou nos decepcionamos com algo ou sofremos alguma situação, socialmente ou na família, enfim. Isso não acontece do dia para a noite. Nós vamos nos desgastando com o tempo, nós vamos nos chateando. E isso vai fazendo com que o nosso processo mental comece a produzir um excesso de gasto diário que não dá conta para a quantidade de química que a gente reproduz na madrugada, porque as reposições no sistema nervoso central, no nosso processo mental, acontecem no sono profundo. E aí, como é que a gente vai conseguir restaurar esse processo mental se as coisas que acontecem são muito maiores do que eu estou habituado a lidar, do que eu estou habituado a conseguir administrar? Então, a terapia psicológica ela é um recurso de inteligência emocional que te ajuda a desenvolver capacidades emocionais para lidar com situações complexas, problemas, dificuldades e que não estavam planejadas no nosso dia a dia. Quem é que imaginava que poderia passar por uma situação diversa? Não, por mais que a gente imagine, é muito difícil. Você falou um termo que chama a minha atenção, inteligência emocional. Que até muito pouco tempo atrás ninguém nem falava sobre ela. A gente fazia muito a história do QI, né? Sim. O coeficiente de inteligência e valorizava aquela inteligência que a gente conhece tão bem. Mas a inteligência emocional ela começou a ser valorizada de um tempo para cá. Sim. E a gente observa que algumas pessoas têm mais inteligência emocional que as outras. A terapia, ela contribui para que a pessoa que não tem essa habilidade comece a ter mais inteligência emocional? Sim, todos nós, na condição humana, temos a capacidade de treinar a nossa condição emocional. Nós temos como treinar os nossos comportamentos, treinar a nossa percepção. Tem coisa melhor do que você bater o olho e ler uma situação? Sabe quando você olha um comportamento e você identifica o que aquilo representa de verdade? Porque as pessoas falam coisas, mas nem sempre o que a gente fala é a realidade do que a gente está sentindo. Então, é desenvolver potencialidades para que você possa utilizar no trato do dia a dia. E é importante para que cada um também entenda que nós não somos iguais. Tem pessoas que aprendem de uma forma mais visual, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. Cada um de nós apresenta uma forma de comunicação diferente. Por isso que a psicologia apresenta mais de 400 terapias diferentes, Cláudia. Mais de 400? Mais de 400. Uau! Eu tô acostumada a ouvir sobre, Freud, Jung, agora que tem até a sigla, TCC, Terapia Comportamental Cognitiva. Exato. Né? Mas são mais outras? De 400. Fala aí, tem 497 mas tem várias linhas fenomenológicas, existenciais, humanistas, tem muitas linhas. Gente, aliás, ontem eu estava vendo um documentário que tem uma turma aí nos Estados Unidos testando um psiquiatra e mais uma leva de alunos dele, testando terapia com psicodélicos. Tem várias coisas hoje acontecendo. Tem umas coisas muito diferentes acontecendo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma facilidade maior de ser comunicativa, de ser mais comunicativa verbalmente, ela vai se dar melhor com as técnicas que exploram melhor isso. Uma pessoa mais sinestésica, ela vai gostar de técnicas mais que mexem com o corpo, que mexem com música, que tenham musicoterapia, que mexam com ludoterapia. Então, tem várias questões que se adaptam melhor com determinadas pessoas. A técnica hoje que mais é falada é ainda a freudiana, que são linhas psicanalíticas, que são linhas que envolvem muito escuta. Eu falo e daqui a pouco eu percebo na minha fala onde é que estão as distorções. E tem as técnicas comportamentais cognitivas que estão muito em alta, que são mais interativas, elas têm mais planejamento, foco para aquela situação momentânea que o paciente apresenta. Então, com uma diversidade tão grande, é importante também que cada um perceba o seu jeito e busque uma linha técnica próxima da sua forma de funcionamento, para que você não tenha a sensação de que, nossa, não funcionou, ou será que o profissional não é bom? Às vezes é apenas uma linha que se adequa melhor a uma personalidade
ou um perfil emocional. Tá joia. Vamos fazer assim? Sim. Abrir para as perguntas? Vamos. Eu adoro. Eu amo as perguntas que vocês fazem e eu amo poder atendê-los. Então, você tem uma curiosidade, quer perguntar alguma coisa para a psicóloga? Pode ser até uma questão pessoal sua. Às vezes você quer entender como é que você lida com determinado problema. Manda pergunta, tá? Você que nunca fez terapia, é a sua hora. 11 9 50 45 18 40, eu volto em 2 minutos, tá, Verusca? Okay. Você aqui comigo, gente. Olha lá, que oportunidade, hein? Isso tudo porque eu realmente quero que você fique cada vez melhor. E foi como a gente começou o nosso papo. Mente sã, corpo são. A gente não pode descuidar da nossa mente, ao contrário. Cuide de você, cuide da sua autoestima. Agora vamos voltar aqui com a Verusca e com as suas perguntas. Eu adorei que você falou assim, quem é muito falante vai gostar de uma terapia onde ela possa falar. Qual método seria esse, por exemplo? Olha, geralmente as linhas psicanalíticas, elas permitem que você externalize através da comunicação falada. Eu adoro um retorninho da psicóloga. Para quem gosta de um retorno melhor, é melhor as linhas técnicas, que são várias, que você possa ter esse retorno, esses apontamentos muito mais visíveis ali durante a sessão. As linhas de psicologia comportamental cognitiva, elas têm essa troca bastante consistente. Mas nós temos várias linhas fenomenológicas que também, existenciais, que também fazem assim. Agora, tem pessoas que estão tão afogadas dentro das suas dores que elas precisam falar. Então, as linhas psicanalíticas ajudam muito a esse espaço de fala. Já fiz também. Direcionada. Eu amo todas, na verdade. Amo todas, mas eu gosto muito do retorno. Acho, pra mim, é muito bom. Mas vai muito da pessoa, porque também quando a gente fala sozinha e ali o seu psicanalista tá só te acompanhando, você realmente ouve, você consegue identificar coisas que você Tem muita gente que é tímida e tem dificuldade de falar. Então, eu sempre oriento que busque uma linha da psicologia que o profissional direcione e questione, para que ele consiga entrar no andamento do processo. E saber que nada é rápido, mas não precisa ser também tão demorado. Exato. Quanto mais o paciente colabora com o processo, quanto mais ele reflete, quando ele mais faz as atividades propostas para as técnicas que utilizam tarefas, melhor e mais rápido o processo vai ser. E eu vou te falar, às vezes você só vê problema nos outros e acha que sua vida tá o caos porque todo mundo tá errado. Mas nada muda se você não mudar, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta já vai pra tela. Ela diz, estou tendo crises de ansiedade constantes, praticamente dia sim, dia não. São piores ao acordar. Por que isso acontece? Quando nós estamos vivenciando coisas que nós não conseguimos administrar emocionalmente, nós aumentamos demais a nossa taxa de ansiedade, por não saber o que vem, o que vai acontecer, como é que eu vou lidar com isso. E aquilo vai trazendo um desgaste interno muito grande. E com o desgaste, com o tempo, a ansiedade vai fazendo com que o processo mental tenha uma diminuição química. E você começa a perder o controle das suas emoções. Então, quando você busca um profissional, o que o profissional vai fazer, independente da linha? Ele vai identificar o foco disso. Você tem um gasto mental porque tem alguma coisa que está te preocupando, te perturbando, tirando seu sono, tirando a sua qualidade de sono. Ou tem alguma coisa no seu corpo ou na sua rotina que está atrapalhando o seu desenvolvimento. Sabe, Cláudia, teve uma coisa que me chamou muita atenção anos atrás. Eu tinha uma paciente que já tinha passado por 5 terapias diferentes e não conseguia melhorar. Ela tinha um quadro de depressão agudo muito forte e nada melhorava. E ali eu comecei a fazer um levantamento muito aprofundado para tentar identificar, porque um profissional, ele tem capacidade de identificar o que acontece, mas quando você vê uma queixa que passou por 5 profissionais, você imagina que alguma coisa escapou. E a gente precisa identificar. Sabe o que aconteceu com essa paciente? Na hora que eu comecei a questionar o local de moradia, exatamente, Cláudia, a quantidade de anos que ela vinha tentando lutar contra a depressão, eram 5 anos, era exatamente o tempo que ela morava próximo de um local que tinha um fator de energia elétrica muito forte, porque era uma fonte de energia elétrica de uma empresa de energia elétrica que abastecia uma região aqui de São Paulo. E eu sugeri para ela ficar 1 mês em outro local, para testar. O que a gente percebeu, Cláudia? 1 mês ela não teve uma crise depressiva. Ou seja, no caso dessa paciente, o que estava atrapalhando no processo dela era uma sensibilidade a eletromagnetismo muito aguda. Olha que interessante. A ponto de criar desgastes
a ponto dela ter crises depressivas agudas. Então, isso acontece com algumas consequências medicamentosas. Às vezes, o medicamento para uma coisa pode ter um efeito colateral que mexe com a produção química e pode causar surtos emocionais. Eu já peguei vários pacientes que tomam medicação respiratória para alguma crise de bronquite e asma, que na hora da troca de uma medicação, esse paciente não se adequou porque aquele medicamento tinha no efeito adverso problemas de depressão aguda, porque às vezes alguns remédios, como sequela, ele tira de você a produção. Então, tudo isso tem que ser conversado com o médico, tem que ser averiguado, são muitos detalhes, uma coisa é certa. Todo problema tem uma raiz e quando você descobre a raiz, você consegue estabelecer o tratamento de uma forma melhor. Essa Verusca é fera, né, gente? Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Crises e ataques de nervos podem prejudicar a nossa atividade cognitiva? Claro, quando a gente tem uma crise de nervos, a gente se sente nervosa com qualquer coisa. Isso faz com que parte do nosso cérebro tenha um desgaste maior, tirando de outras áreas do nosso cérebro químicas que seriam importantes para outras funções. Por exemplo, eu fico muito nervosa. Aí eu tiro energia, química, processos que deveriam ir para a memória, que deveriam ir para os meus pensamentos, que deveriam ir para outras áreas da minha vida. Então, eu vejo muito pessoas que são muito nervosas, com o tempo elas começam a ter crises nervosas, começam a ter processos psicossomáticos, começam a ter fibromialgia e várias outras coisas, porque o nosso corpo se desgasta. Mas eu já vi no dia a dia pessoas perderem dente por estresse, perderem cabelo por estresse, desenvolverem problemas de pele graves por conta de estresse. Então, tudo isso é resultado de muito nervoso. Então, quando a gente percebe que está assim, começou a ir para a cozinha beber água e não lembra o que foi fazer, o que está acontecendo com sua memória que está sendo afetada? O que está acontecendo? Às vezes não é só uma questão orgânica, pode ser um fator emocional que está descarregando no seu organismo, na sua rotina ali. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas. Precisa observar. Sim. Vamos lá, próxima pergunta. Essa foi da Priscila, de São Francisco do Sul. Obrigada, Priscila. Um beijo para você e para toda a turma de Santa Catarina. A Maria de Fátima, de Cromínia, Goiás. Tenho insônia e sou bastante estressada. Como ter uma vida mais tranquila? Toda insônia tem uma causa também, que pode ser emocional, preocupações excessivas deixam as pessoas realmente mais inquietas, mas nós temos também uma série de outros motivos que podem ser orgânicos, que podem ser de rotina, que também atrapalham o sono. Por exemplo, pessoas que dormem muito com celular. Tem pessoas que têm maior sensibilidade a todo o processo eletromagnético que envolve um celular. Se um celular ele tem sinais que se comunicam com a operadora, que atravessam paredes, não atravessam o nosso crânio. Então, nós temos que saber o momento de descansar. Então, nesse momento de descanso, celulares, coisas eletrônicas têm que ficar fora do quarto. Mas tem várias outras questões. No caso da Maria de Fátima, não sei se é assim, mas eu penso, porque a nossa telespectadora tem meio que uma média de idade que a gente conhece, tem que ver também se você não está ou no climatério ou já está na menopausa, porque essa queda hormonal também tira muito o nosso sono, né? Os processos hormonais, você sabia que tem muitos casos que vêm pra gente em clínica, Cláudia, como surto psicótico, e quando a gente vê é um surto de hormônio tiroidiano? Então. Pessoas que têm um aumento ou uma queda muito grande de hormônio tiroidiano podem entrar em surto psicótico por consequência. Então, a gente precisa estar atento. E quando a gente tem insônia, a gente não dorme com qualidade. Isso significa que eu não tenho produção da restauração do meu cérebro. Então, eu já acordo com um déficit químico muito grande. Por isso, a pessoa fica estressada, irritada. É o primeiro sintoma, a primeira reação, quando o nosso cérebro não produz. Vai fazendo uma bola de neve, né? Exatamente. Segura aí mais 2 minutinhos, porque tem mais perguntas e eu não vou nem passar para outra pauta. Vamos continuar um pouco mais com ela? Vamos, você que está em casa? 11 9 50 45 18 40, tá? E a gente volta já já. Verusca, tá gostando das perguntas? Eita! Eu amo também. Uma forma de ajudar a turma em casa, né? Sim. Você falou dos casais que estão em crise aí por conta da pandemia. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram relacionada a relacionamento, a casamento, né? As pessoas gostam muito de ouvir. E se você tem alguma questão, pode continuar mandando, que eu adoro também poder contribuir. E Verusca, eu vou até passar já no Instagram dela, ela também vai te acompanhar lá no Instagram. É DRA Verusca, com K, tá?
DRA Verusca, tá certo? Tá ótimo. Vamos lá. Pergunta na tela da Yasmin Castro, ela é do Rio Grande do Sul. Sou psicóloga e queria perguntar para a doutora, você acredita que serão classificados mais transtornos por uso de redes sociais e afins? Com certeza, eu acredito que essa é a tendência. A cada quantidade de tempo, Cláudia, é necessário que se reveja os manuais e se acrescente determinadas coisas. Porque nós sabemos que cada época exige diversas mudanças e adaptações psicológicas para aquela realidade. E isso faz com que vários outros transtornos também aconteçam. Hoje a gente tem já clínicas de desintoxicação de rede social. Nós já temos hoje adoecimentos grandes, desgastes grandes, porque quando você tem um excesso de utilização de rede social, por exemplo, ou de celulares, ou de alguns equipamentos eletroeletrônicos que voltam a esse tipo de situação, você tem desgastes numa área do cérebro, você supercarrega uma área frente às outras. Então, por exemplo, uma criança que brinca com um carrinho ou com um avião, ela faz um movimento com o corpo. Quando você está com um celular, você mexe isso aqui. Ou seja, você deixa de estimular várias outras áreas e superestimula uma única área no processo mental. Então, isso traz consequências, traz alterações em produção química, traz alguns desgastes. Então, com isso, os profissionais a cada tempo percebem que a quantidade de demanda começa a aumentar muito para uma área que não estava classificada. Então, profissionais se juntam, psicólogos, psiquiatras de vários lugares do planeta e começam a traçar os novos manuais que são importantes aí na classificação. Eu imagino e me preocupo, né? Eu vejo hoje, ela perguntou, né, sobre os transtornos, eu lembrei do transtorno disfórmico, né? As meninas, elas ficam se comparando muito às outras e aí o que a gente vê na rede social, gente... Primeiro que assim, se tem alguém perfeito, isso é tão raro, né? Assim, depende do que é perfeito para cada um. E outra, foto aceita tudo, né? E hoje em dia tem filtro para tudo. Então, isso é um risco muito grande. A gente até parar para analisar hoje a quantidade de pessoas que começam a ter dificuldades com a sua própria aceitação, porque os filtros, eles te modificam, não são a realidade. Pessoas que checam muito a vida dos outros e desenvolvem transtorno obsessivo-compulsivo numa nova forma, numa nova classificação. Então, tudo isso vai sendo modificado com o tempo. Pois é. Vamos lá, próxima pergunta. Clébia Cristina, ela veio pelo YouTube. Que bom, um beijo pra turma que está acompanhando pelo YouTube. Ela diz, tenho depressão, crise de ansiedade e fibromialgia. Tenho medo de ir para o trabalho e sempre alguém cobre meu plantão. Tenho medo de ir lá, o que fazer? Muito provavelmente, Clébia, você está associando essa realidade profissional com algo que é traumático na sua vida. É importante entender o que aconteceu nessa trajetória aí de vida que faz com que naquele local você associe uma situação ali de aversão. Então, quando ela diz, eu não consigo, eu tenho medo, ela está dizendo para mim, eu tenho um registro de algo muito ruim e quando eu estou indo para lá, eu lembro desse algo e isso me faz mal. E é tão forte que o sistema nervoso central dela se inflama de tal maneira que desenvolveu fibromialgia, que é um processo psicossomático. Os meus nervos inflamam a ponto de eu sentir dores. Eu já tive pacientes com fibromialgia que, tomando banho de chuveiro, a água batendo dói, de tão inflamado que o processo está. E aí, é importante, Clébia, mexer na causa. Descobrir o que é que está perturbando e associando. Tem pessoas lá que cometeram algum tipo de assédio moral, algum tipo de perseguição, ou alguma outra situação da sua vida aconteceu isso e ir para lá faz lembrar. Então, descobrir essa causa faz com que a gente desenvolva a capacidade de lidar. A gente sabe que nos ambientes de trabalho tem muita gente que é psicopata e tem prazer de judiar do outro. E às vezes isso deixa marcas tão profundas para as pessoas e elas não percebem que aquilo foi tão tóxico, tão abusivo, tão ruim. Então é importante a gente descobrir os motivos. Maravilha. Próxima pergunta, então. Da Michele de São Paulo. Fazia terapia com uma psicóloga que me dava muito bem, mas ela saiu da clínica. A nova fica me pedindo respostas e não consigo lidar. Como não desistir? Olha, é importante a gente também entender que existe um processo de desenvolvimento com um profissional e quando é necessário a troca, se você não tem um profissional de mesma linha, mesmo andamento, que vai olhar o prontuário e vai dar um segmento ao que já acontecia,
Às vezes, as diferentes formações, as diferentes linhas técnicas chocam no processo. Então, quando eu vejo uma pergunta como a da Michelle, eu estou entendendo que ela acertou no profissional, acertou na técnica, o perfil dela se adequou bem ao processo e na troca, talvez o estilo técnico, a linha teórica embasada não era a mesma, então o andamento ele não acontece. Acontece uma outra movimentação, uma outra estratégia com base naquela técnica que não se adequou ao profissional. Então, eu costumo dizer que você tem duas situações. Ou você tenta entender mais sobre essa técnica que está sendo utilizada, ou você busca o mesmo profissional ou um outro profissional que siga a continuação do processo que estava acontecendo. Conversar com o profissional e falar do desconforto serve? É legal ou não? É interessante falar, porque o profissional percebe que alguma coisa está empancada e não vai. Então, seria importante falar, olha, eu não estou conseguindo nessa linha. Meu profissional estava nesse momento. E talvez nesse momento de comunicação, o profissional vai dizer, não, mas eu não sigo essa linha. Não, mas essa linha não serviu. Mas também hoje com as redes sociais você consegue encontrar o profissional que estava te atendendo, que eu tenho certeza que se pudesse conversar com esse profissional, olha, eu não tenho condição de pagar X, mas eu tenho X, talvez numa conversa você consiga dar continuidade com o mesmo profissional. Tá, joia. É o que a gente deseja para você, Michelle. Na verdade, eu desejo que vocês tenham uma vida cada vez melhor, que vocês realmente recuperem aí a sanidade mental, né? Tá com a mente tranquila, com inteligência emocional para lidar com as situações, porque os desafios, gente, eles não vão parar de vir, não, tá? Não é por conta de pandemia, não, é porque a vida é assim, a vida é cheia de desafios. Então, vamos lá, vamos evoluir, vamos aprender cada vez mais, certo? Certíssimo, Cláudia. Muito obrigada, muito bom te receber. Eu que agradeço. Vou passar aqui os contatos da doutora Verusca. Ela tá no DRA Verusca, no YouTube, no Instagram, tudo juntinho, DRA Verusca, com K. E o telefone é o 11 98249 0073. 11 98249 0073. Até a próxima, Vê? Muito obrigada. Agora vem você aqui comigo, porque a gente vai continuar. E a gente vai continuar aprendendo. Lembrando que a gente daqui a pouco aprende a fazer um bolo gostoso. Tem mais dicas. O Vida Melhor nasceu realmente para te fazer uma